todos. Nós chegamos ao terceiro dia da série Ressurreição e nós estamos refletindo sobre esse tema tão sério, tão importante, tão central na espiritualidade cristã. E segundo o ensinamento que a Bíblia tem a dizer a respeito disso, é o evento principal do que nós podemos chamar de cristianismo, ou do que nós podemos entender ser o plano de Deus para o ser humano. Nós conversamos no primeiro domingo dessa série, no dia 27 de março, sobre a ressurreição e o evento específico que aconteceu numa manhã. Nós conversamos no domingo passado sobre um efeito, a ressurreição em seu efeito. E quando nós conversamos sobre o efeito, nós chegamos aqui na nossa conversa à descrição de que o efeito principal da ressurreição é produzir em nós fé. Não qualquer fé, não simplesmente crer em alguma coisa, mas produzir em nós uma fé que nos leva para um caminho de salvação, entendendo que nós estamos num caminho como esse descrito para com Jesus, ou seja, a humanidade num caminho que produz um tipo de morte, como nós podemos observar em Jesus. Quando ele vem com suas ações, o caminho humano escolhido diante da possibilidade de vida foi conduzi-lo até uma cruz. E por outro lado, nós percebemos que o caminho que Deus sugere para nós, sugere para mim, sugere para você, é um caminho de vida, um caminho manifesto na ressurreição de Jesus. É mais ou menos a seguinte descrição: enquanto nós optamos por crucificar aquele que está nos incomodando, Deus toma a decisão de trazer vida onde nós construímos morte. E é exatamente isso que a ressurreição significa: trazer vida no nosso caminho de morte, nas nossas escolhas que nos conduzem para um caminho de destruição, para um caminho de caos. A ressurreição, então, produz esse efeito, um efeito de salvação para todos nós, ou seja, nos conduzir para um caminho de vida, de transformação, de restauração de quem Deus nos criou para nós sermos. E hoje nós vamos conversar então sobre uma reação, ou qual é a reação esperada de Deus a partir desse evento da ressurreição. Quero lembrar que nós estamos conversando aqui, essa série é baseada a partir deste filme, traduzido e passando aqui nos cinemas com o nome de Ressurreição. Provavelmente esse filme você não vai encontrá-lo mais nos cinemas, você vai precisar esperar chegar no comércio, comprar o DVD ou assim por diante. Mas esse filme que estava nos cinemas, pelo menos até o final de semana passado, traz a história de um tribuno, ou seja, um soldado romano, cético, que era muito bom no que ele fazia, trabalhava com afinco, buscava fazer o seu serviço direito, mas ele não acreditava em nenhum tipo de religião, nenhum tipo de crença relacionada a Deus. Muito menos desse movimento que estava acontecendo em torno de um homem chamado Yeshua, que nós o chamamos de Jesus. Ele não acreditava nesse movimento e ele foi então designado por Pôncio Pilatos para cuidar desse caso, para que não houvesse repercussões e não fizesse com que esse movimento se fortalecesse. Ele foi designado por Pôncio Pilatos para garantir que esse Yeshua fosse de fato morto naquela cruz. E ele deveria acompanhar esse processo para garantir a morte desse Messias. E ele faz isso. Ele garante então que Jesus estava morto. E ele então recebe 3 dias depois a incumbência de descobrir onde foi parar o corpo, uma vez que estavam dizendo por ali, e principalmente os seguidores de Jesus, de que esse homem, que ele havia visto morto numa cruz, tinha levantado dos mortos, havia ressurgido, estava de novo andando no meio das pessoas, ensinando coisas no meio das pessoas. E ele, não acreditando na possibilidade de alguém voltar à vida, começa uma investigação severa em direção a esse corpo que desapareceu. E esse filme vai demonstrar então no seu roteiro que quando esse tribuno chega diante
daqueles que seguiam a Jesus, encontra esses discípulos. E quando ele entra na sala para prender aqueles discípulos e descobrir onde aqueles discípulos haviam escondido o corpo, quando ele entra pela porta, o que acontece é que ele se depara com o próprio Yeshua, vivo, sorrindo e ensinando coisas para os seus discípulos. A cena do filme é bem chocante, forte, porque quando ele entra pela porta, com toda a sua energia em direção até mesmo a ser violento para com os discípulos, e ele olha, e ele vê aquele homem, ele lembra da cena daquele homem morto na cruz, com a sua aparência desfalecida, e ele vê aquele homem vivo. A cena é tão forte, e tão chocante, tão emocionante. Não sei se eu vou conseguir transmitir aqui, mas a espada que ele está carregando na mão cai no chão, e ele dá alguns passos para trás, como não estou acreditando no que eu estou vendo. Espera um pouco, reflete, pensa que talvez seria uma miragem, alguma ilusão, alguma confusão, e calmamente ele volta para a porta para certificar-se de que ele estava vendo alguma coisa. E quando ele então olha de novo, ele percebe ali, de fato, aquele homem vivo. Aquele Yeshua, que ele garantiu que estava morto numa cruz, estava vivo novamente. E a partir desse momento, a sua vida muda completamente. E tenho certeza que aqueles que são seguidores de Jesus nos dias de hoje, que estão sentados aqui ou mesmo nos assistindo, sabem que quando nós temos esse tipo de encontro, quando nós nos deparamos com algo tão surpreendente como a presença de um Jesus vivo, nós verdadeiramente nos tornamos outra pessoa. A nossa vida passa por uma transformação. E é um pouco disso que nós conversamos no domingo passado, sobre o efeito que a ressurreição causa em nós. Fé. Fé que nos leva por um caminho diferente do que nós estávamos construindo, onde nós estávamos andando. Nos leva para um caminho de salvação. Agora, hoje, nós vamos conversar sobre uma reação. Se nós podemos falar sobre reação que nós podemos ter diante da ressurreição, nós precisamos, então, olhar algumas coisas. Eu quero colocar aqui, como introdução, as possíveis reações diante da ressurreição, uma frase desse pastor norte-americano, Tim Keller, e ele diz o seguinte: existe, hoje, um impasse entre as forças conflitantes da dúvida e da fé. Um impasse entre as forças conflitantes da dúvida e da fé. E ele não será solucionado com um mero apelo por mais civilidade e diálogo. Cada lado deveria admitir que tanto a fé religiosa, quanto o ceticismo, ou seja, a dúvida, a não crença, o não aceite da ressurreição ou da fé, tanto a fé religiosa quanto o ceticismo estão em alta. E ele continua dizendo, isso leva a uma estranha conclusão. Chegamos a um momento cultural em que tanto os céticos quanto os crentes sentem que sua existência se encontra ameaçada, porque tanto o ceticismo secular quanto a fé religiosa estão passando por um crescimento importante e poderoso. O que Tim Keller está dizendo é que nos tempos atuais, não dá para dizer, não vamos aumentar o que ele está dizendo, se isso aconteceu todos os tempos, mas nos dias de hoje, nós percebemos um crescimento grande daqueles que não acreditam. Se nós olharmos para os censos produzidos pelo IBGE a respeito de religião, nós vamos perceber que o número de pessoas que se declaram sem religião tem aumentado. Nós estamos aqui na região do Jardim Paulista. Segundo o censo de 2010, cerca de 17% das pessoas que moram nessa região se declararam ou declararam para o IBGE que não tem nenhuma religião. 17% numa região que tem em torno de 90 mil pessoas. Nós estamos falando aí de muitas pessoas que têm assumido um estilo de vida que não leva em consideração qualquer tipo de religião.
E esse grupo tem crescido. Nós vamos perceber isso nos dados históricos, o quanto que pessoas cada vez mais têm se decepcionado ou têm realmente assumido a verdadeira postura diante desse fato. Não acredito. Da mesma fonte do IBGE, do censo, nós também vamos observar que o número de pessoas que estão aderindo a religiões, se nós olharmos principalmente para o movimento aqui no Brasil chamado de evangélico, nós temos também um número crescente de pessoas que têm aderido à fé evangélica, que têm ido para as igrejas, têm se tornado então esse povo chamado de evangélicos. E alguns vão classificar então como históricos, pentecostais, neopentecostais e assim por diante. Ou seja, é um número de pessoas grande que também tem dedicado a sua vida para a religião. E nós somos desafiados pelo Tim Keller a considerar que esses dois grupos estão crescendo. E não adianta trazer algum tipo de apelo, dizendo assim, olha, vamos conversar um pouco mais, vamos montar uma sala de reunião que respeite, né, as posições. Não adianta achar que esse tipo de caminho vai trazer algum tipo de solução, porque pessoas que duvidam estão crescendo, o número de pessoas que duvidam, e também estão crescendo os números de pessoas que acreditam. A partir daí nós começamos a perceber dois tipos de reações. Dois tipos de reações. Aqueles que diante da ressurreição, diante da proposta bíblica, diante da proposta de Jesus, falam, eu não acredito, não quero seguir, não tenho interesse. Converse isso com quem você sabe que vai te ouvir, mas não fale sobre isso comigo. Não tenho interesse em seguir isso. Eu não acredito. E por outro lado, nós encontramos um grupo de pessoas que falam, eu quero ouvir a respeito disso. Isso faz sentido para mim. Eu quero então, a partir desse ponto, trazer a reflexão de um texto bíblico de muitos anos atrás. De muitos anos atrás, de alguém que se colocou num caminho de levar a explicação de quem era Jesus, e principalmente da morte na cruz, da ressurreição e do Espírito Santo, para pessoas que não estavam naquele contexto de Jerusalém, naquele contexto onde aconteceu esses eventos em torno de Jesus, mas uma pessoa que dedicou e deu a sua vida com toda a força, com todo entusiasmo, com toda a paixão, para levar essa comunicação para aqueles que não tinham ciência disso. Essa pessoa era Paulo. E ele tem aqui os registros de Paulo na cidade de Atenas. É muito importante também lembrar o que acontecia em Atenas. Atenas era uma cidade cosmopolita. Você tinha ali naquela região, ou em Atenas principalmente, uma quantidade enorme de culturas, de religiões. Uma característica muito grande dos atenienses era a quantidade de deuses disponíveis para que todos aqueles que estavam ali pudessem ter um deus, ou mais de um, ou vários deuses, para sustentar as suas crenças, a sua vida. E Paulo então vai para esse lugar, onde ele identifica que não falta deuses, não faltam deuses para essas pessoas. Pelo contrário, o que essas pessoas mais têm era fé em diversos tipos de entidades, ou diversos tipos de deuses. E Paulo vai nesse meio tentar convencer aquelas pessoas a respeito de Jesus. A minha pergunta para você diante disso é, se você tivesse recebido essa missão, por onde você começaria? Explicar num contexto desse quem é Jesus e o que aconteceu com ele, de ter morrido numa cruz e depois de 3 dias ter ressuscitado. Como você começaria a explicar isso? De fato, Paulo achou uma forma e começou a explicar para aqueles atenienses a respeito dessas coisas. E olha o que acontece, já no final dessa conversa e desses dias que Paulo estava em Atenas. Diz o texto bíblico, a narração desses fatos, que quando ouviram falar de ressurreição, ou seja, Paulo estava conversando com um grupo de pessoas, líderes
de Atenas, pessoas influentes, pessoas das religiões, pessoas que estavam ali porque havia um burburinho em torno de um homem que estava ensinando coisas novas, alguém que não parava de falar. E então, quando essas pessoas ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, em outras palavras, uns zombaram, uns tiraram sarro, uns não creram e tiraram, caçoaram, uma palavra aí não muito usada nos dias de hoje, mas tiraram sarro, deram gargalhadas, fizeram piadas a respeito disso para com Paulo. E outros disseram, a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles, e houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, alguém membro da Câmara Municipal. Mais ou menos isso. Essa é mais ou menos a explicação, então, de quem era Dionísio. E uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Portanto, a partir desse texto, eu quero conversar sobre pelo menos 3 reações possíveis diante da ressurreição. E eu quero convidar você então para essa jornada comigo. A primeira possibilidade de reação diante da ressurreição, diante dessa mensagem, dessa notícia a respeito de Jesus e desse plano que Deus tem para mim, para você e para todos os seres humanos, é esse caminho, escolhendo o caminho da dúvida. Ouviram falar da ressurreição e zombaram dele. Ouviram falar da ressurreição e zombaram dele. Quando nós olhamos para essa possibilidade, possivelmente ou você está nesse caminho aqui, hoje, ou você conhece pessoas que têm optado por uma vida de dúvida. Ou seja, diante dos fatos que nós podemos perceber na vida, a criação, a morte, a própria vida em si, como ela surge, como que ela vem à tona, e mesmo os fatos da criação, a ordem que nós temos no mundo, pessoas que olham para essas coisas e se recusam a dar isso como algo vindo de um Deus Criador. E esse evento é chamado também de ceticismo. Pessoas que assumem um caminho de ceticismo, ou seja, de não crer em algo de forma única, absoluta, mas escolhe um caminho dizendo assim, olha, eu escolho viver na dúvida. Eu prefiro viver de uma forma que eu não precise concluir que Deus criou todas as coisas. Esse é um caminho possível, e é um caminho que não começou nos dias de hoje, mas nós observamos aqui que já naquele período, nós tínhamos tanto esse soldado romano do filme, que era um cético, que não acreditava em Deus, não tinha Deus como fonte de todas as coisas, como também nos dias de hoje, muitas pessoas têm se levantado e dito que não acreditam, não querem Deus como resposta, não querem viver uma proposta que vem desse Deus. Quando nós trazemos essa possibilidade de caminho, acredito que, de uma forma genuína, eu e você já flertamos um pouco com isso. Talvez você já olhou para esses eventos como morte na cruz, ressurreição, e tenha pensado, puxa, será que eu levo isso a sério ou não? Você quer ver um exemplo disso? É quando nós observamos esses fatos, nós temos ciências desse fato, nós, de alguma forma, até olhamos para o nosso coração e falamos assim, ok, tudo bem, mas na prática, nós não vivemos exatamente a proposta que a ressurreição traz para nós. E são nesses momentos, que muitos de nós já passamos, em que nós olhamos para esse caminho e falamos assim, será que realmente eu creio? Será que eu realmente deveria viver dessa forma? O fato é que esse tipo de vida, duvidando da existência de Deus, duvidando da fé, é um caminho possível. Até os dias de hoje, alguém consegue dizer algum fato de alguém que não acredita em Deus e por isso viu sua vida
sendo destruída de um dia para o outro, ou até mesmo porque disseram que não acreditam em Deus, pegaram alguma doença, algum tipo de maldição, pegaram algum tipo de distúrbio mental, deixaram de comer, deixaram de trabalhar, deixaram de formar família. Na verdade, nós não observamos esses eventos. Nós percebemos que tem pessoas que não acreditam e vivem uma vida que nós poderíamos dizer é uma vida normal. E alguns ainda vão responder o seguinte: olha, essas pessoas não acreditam e vivem melhor que nós. Parece que respeitam melhor as pessoas, né? Tem respeito mútuo em casa, no trabalho. Parece que é um caminho até tranquilo. Muitos vão tirar a possibilidade de acreditar em Deus e colocar como algo para ser crido a razão humana. Ok? E a partir disso dedica-se a estudar, a fazer pesquisas, ou não ser tão sério nas pesquisas, mas lida tranquilamente com essas coisas. A questão é, se esse caminho é possível, se essa reação diante da proposta de Cristo é possível, por que eu escolheria a outra? Por que eu não ficaria confortavelmente nesse caminho de dúvida? Ou seja, ninguém vai conseguir explicar todas as coisas mesmo, eu vou aceitar esse caminho, vou viver aqui sem prestar contas, sem ter que me esforçar para fazer, cumprir um código moral e ético de alguma comunidade, de alguma igreja, vou viver tranquilamente a respeito disso. Quando nós olhamos para esse caminho, se nós compararmos esse caminho com o caminho que Deus propõe, nós começamos a perceber algumas coisas que nos fazem pensar, não vou por esse lado. Agora, se você escolher esse caminho sem comparar com a proposta de Deus, talvez você vai viver razoavelmente se você dedicar-se à educação, se você dedicar-se ao trabalho, se você respeitar algumas coisas básicas que tem de relacionamento, de sociedade. A questão que não é levantada por pessoas que seguem esse caminho é por que mesmo não tendo compromisso, as coisas se mantêm numa ordem que a vida é possível ser sustentada. Ou seja, continua chovendo, continua crescendo a árvore, o fruto, nós continuamos a ver os animais reproduzindo, nós que somos pessoas que gostam de churrasco, de carne, nós continuamos a ter animais assim nos servindo de comida, outros que gostam de planta, nós continuamos a ver as plantas crescendo, e mesmo se nós pensarmos mais a respeito desse item, foi alguém lá plantar e por isso tem, nós temos que entender que o fato de existir vida não é simplesmente colocar uma semente ou cuidar da terra. Quem colocou a terra? Quem teve a ideia da semente? Quem foi que produziu todas essas coisas? O fato é que quando nós escolhemos um caminho da dúvida, nós estamos rejeitando uma série de coisas da vida. Nós estamos rejeitando exatamente as possibilidades de como esses recursos surgiram. E nós optamos por uma vida que é muito mais característica de uma resposta egoísta, pessoal, como eu concebo as coisas, e não aceitando aquilo que vem de um possível Deus criador de todas as coisas. Eu assumo um caminho onde eu rejeito aquilo que me é conveniente, aceito aquilo que me faz bem, e essas coisas que continuam sustentando a minha vida. Eu falo, ok, tinha que agradecer alguém? Agradecer a essa explosão, o Big Bang ou qualquer outra coisa que possa vir no lugar. O fato é que esse caminho traz para nós uma possibilidade em que nós excluímos uma série de coisas e optamos por coisas mais convenientes a nós. Agora, é possível viver isso? É. Tem muitas pessoas optando por isso? Tem. Agora, eu quero colocar os outros caminhos para que no final da nossa conversa de hoje você possa dizer assim, olha, das reações possíveis, eu quero ter uma reação.
eu quero realmente desafiar você hoje a, diante da ressurreição, ter uma decisão e uma reação clara pela qual você pode fazer. Vejam, essa é possível e tem sido praticada ao longo da história. E para que você possa refletir mais, talvez se você estiver inclinado para essa tendência, você pode pesquisar ainda mais. Hoje na nossa conversa nós não vamos conseguir abranger todas as coisas. Mas vejam, uma segunda reação possível diante da ressurreição. Vou chamar esta opção, se a primeira era ceticismo, vou chamar essa de procrasticismo. Né? No texto, nós vemos ali algumas pessoas que disseram o seguinte, a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Escolhendo o caminho do amanhã. Uma segunda reação possível, né, diante da ressurreição ou diante da proposta de Jesus. Quantas pessoas, ou às vezes nós mesmos, não passamos pela possibilidade de dizer assim, o seguinte, olha, eu ando ocupado, eu ando com tanta coisa na minha vida, lá em casa tem pessoas precisando de mim, no trabalho tem sido um estresse, um dia após o outro. Olha, eu tenho planejado a minha carreira, eu tenho planejado meus estudos, e conversar agora a respeito de Bíblia, conversar agora a respeito de Jesus, conversar agora a respeito de Deus, não é interessante. Vamos deixar isso para um outro dia, para uma outra oportunidade. Existem muitos momentos da vida que nós tomamos essa decisão. Dizer o seguinte, olha, eu até acredito na existência de Deus, até acho que faz algum sentido essa questão de Jesus ter morrido na cruz, mas quer saber, eu ando tão ocupado, eu não vou ter condições de separar tempo, por exemplo, para estar com as pessoas no domingo ou durante a semana. Eu acho melhor eu colocar isso para amanhã. Eu vou procrastinar a minha decisão. Muitos ali fizeram isso. Diante de um tema difícil, que era a ressurreição, disseram, olha, legal, você falou coisas interessantes, mas sobre esse ponto da ressurreição, vejam, nós estamos falando do ponto crucial da proposta de Deus para a humanidade. E as pessoas disseram, olha, sobre isso, vamos deixar aí para amanhã, né? Vamos deixar isso para um momento mais oportuno, agora. Né? E é comum também nós encontrarmos nos dias de hoje pessoas que estão decidindo por viver a sua vida do jeito que quer, fazer o que tem vontade, comprar, gastar, trabalhar, se envolver, viajar com o que quiser. E lá, quando tiver mais idade, quando ainda, né, ou quando as minhas forças já estiverem enfraquecidas e eu não posso fazer tantas coisas legais, aí eu vou começar a ir a alguma igreja, conversar com algumas pessoas, me abrir para essa possibilidade de fé. Ou seja, mais uma vez, uma escolha conveniente, a partir daquilo que eu quero ver, a partir daquilo que eu tenho vontade de fazer, a partir daquilo que eu planejo executar. O caminho do amanhã. E, além disso, eu quero conversar com você agora que já entende a ressurreição e até mesmo tem afirmado que tem vivido por ela. A minha pergunta para você é, como é que você tem vivido diante dessa ressurreição? Ela é realmente significativa para você? E você tem olhado para ela e reagido da forma como Deus espera que você reaja? Como é que você tem lidado com o seu coração? Como é que você tem acordado todos os dias? Será que nós também não temos dito isso para nós mesmos? Ou para Deus? Dizendo assim, Deus, mais um pouquinho para frente, eu lido com isso. Né? Esse negócio de acreditar, entregar minha vida para o Senhor, deixa um pouquinho para lá, me dá mais 2 aninhos. 2 aninhos, eu vou resolver algumas coisas aqui em casa, aí o Senhor volta a falar comigo. É um caminho possível também. Algumas pessoas têm tomado essa decisão. Se é produtivo ou não, trago para o seu julgamento. Como é que você vai lidar com as incertezas do amanhã? Como é que você vai lidar com as possibilidades de você escolher sozinho o caminho que você vai viver? E uma terceira reação possível, diante então da ressurreição, é o que nós podemos chamar de escolhendo o caminho da fé. Aqueles que creram, juntaram-se a Ele. Aqueles que creram, juntaram-se a Ele.
Se nós observarmos um pouco o texto bíblico, há um livro no Novo Testamento chamado Atos dos Apóstolos. É um livro muito interessante, porque ele traz as narrativas daquilo que aconteceu após o momento da ressurreição. Depois que Jesus ressuscitou e apareceu aos seus seguidores e a várias pessoas, uma série de reações começa a acontecer. E nós vamos perceber que os primeiros seguidores, aqueles que estavam mais próximos, no círculo de intimidade com Jesus, eles começaram um movimento de anúncio daquilo que havia acontecido. Eles começaram um movimento de anúncio de quem era Jesus, do que ele ensinou, do que fizeram com Jesus, do que Deus fez com Jesus e do plano que Deus tinha a partir de Jesus para a vida das pessoas. Quando nós olhamos então para o caminho daqueles que decidiram por viver a fé, o caminho da fé, é mais ou menos como nessa foto que nós estamos vendo. Eles não tinham certeza do caminho que eles teriam pela frente. É por isso que nessa foto nós vamos observar esse nublado, essa nuvem, essa dificuldade de ver muito à frente do que poderia acontecer. Mas essas pessoas reagiram à ressurreição dizendo: eis-me aqui, eu estou pronto, eu acredito, eu entrego minha vida, pode fazer de mim a sua vontade, pode mostrar o seu caminho, que eu vou seguir. E é a partir desse momento, com pessoas que decidiram reagir à ressurreição, com esse intuito, com esse coração dizendo: eu acredito, que começou um movimento, ali com poucas pessoas, com 11 pessoas amedrontadas, medo de serem mortas, mas que se entregaram à condução de Deus. E um movimento começou. Não vou chamar aqui uma igreja começou, mas um movimento começou. E sabe por que eu faço essa distinção? Porque esse movimento ora está em uma instituição chamada igreja, ora não está numa instituição chamada igreja. Ora esse movimento está mais sufocado com a instituição, ora esse movimento consegue suplantar as instituições. Esse movimento que não consegue se conformar em formatos humanos, esse movimento começou ali com 11, tiveram que eleger o 12º, Matias. Esse movimento começa e ele tem uma característica básica: seguir as orientações de Deus. Um movimento que começa no 1º século e tem chegado até os dias de hoje com força. E veja, não é um movimento que concentra-se apenas na capacidade humana de convencer pessoas, não é um movimento que tenta elaborar de uma forma muito lógica aquilo que representa Cristo, mas um movimento que estende a mão, um movimento que vai em direção às pessoas, um movimento que entende que Deus é quem tem o poder, e um movimento que, à medida que vai compartilhando, que vai anunciando quem era Jesus, o que ele fez e o que Deus fez, e o que as pessoas fizeram com Jesus, à medida que eles vão compartilhando isso, a ação de Deus vai tomando conta do coração das pessoas. Vejam, não é certo da nossa parte assumirmos que nós temos a capacidade de explicar isso para as pessoas. O que nós precisamos entender é que é um movimento liderado por Deus, usando pessoas, de forma que as pessoas, ao anunciarem, Deus de alguma forma se revela para as pessoas, e essas pessoas passam então a ter uma atitude ou uma reação de uma dessas 3 formas, pelo menos. Ou ela rejeita, ou ela deixa para depois, ou ela aceita. E à medida que as pessoas aceitam, esse movimento ganha força, esse movimento vai para frente. E é um movimento característico pela transformação de vidas. Quantos testemunhos nós temos na história? Testemunhos que chegam até os dias de hoje, porque muitos testemunhos não foram escritos, muitos testemunhos são anônimos. Quantas pessoas não deram sua vida porque Deus havia transformado a sua família, Deus havia transformado a sua cidade, Deus havia transformado aquele que ninguém dava esperança. E essas pessoas, porque tiveram um encontro com Deus, foram transformadas, aceitaram fazer parte desse movimento daqueles que acreditam na ressurreição. E esse movimento tem vindo, dia após dia, tomando conta de pessoas,
restaurando vidas, trazendo de volta a esperança, o amor, a fé, a conexão com aquele que criou todas as coisas e criado um mundo absolutamente amplo e ao mesmo tempo cheio de dúvidas. Se nós achávamos que escolher um caminho da fé é um caminho sem dúvidas, nós nos enganamos. Então você vai me perguntar assim, ora, não era o primeiro o caminho da dúvida? Não era o ceticismo o caminho da dúvida? Como é que você fala para mim que esse terceiro é também um caminho de dúvida? É um caminho de dúvida porque quem lidera esse caminho é o próprio Deus. E Ele não lidera pensando em si mesmo, ou em você, propriamente dito, tão somente em você. Mas é um caminho em que Ele lidera, em primeiro lugar, porque Ele criou você. É um caminho que Ele lidera, em segundo lugar, porque Ele não te criou para viver do jeito que você está vivendo. Ele tem coisas muito mais profundas para você viver. Por isso, porque Ele criou você, porque Ele criou você para viver de forma diferente, porque Ele quer restaurar a sua vida, porque Ele quer fazer com que você volte a ser aquilo que Ele te desenhou a ser, porque Ele quer conduzir você por um caminho que vai transformar o seu mundo interior, transformar a sua mente, transformar o seu ambiente. Só pode ser um caminho que nós não conhecemos. Esse caminho de fé é começar a trilhar por um lugar que nós desconhecemos. É uma jornada inesperada, é uma jornada de aventura, é uma jornada de surpresas, é uma jornada de transformações. O caminho de fé é um caminho de dúvida sobre o que vai acontecer, mas também é um caminho de certeza que existe um Deus que nos ama, um caminho que Deus, onde nós temos um Deus que sabemos que Ele é todo bom e vai conduzir a nossa vida de uma forma que será para a transformação do nosso viver para algo extraordinariamente melhor. A reação possível, essa terceira reação possível, é a reação que Deus tem esperado que todo ser humano, você, eu, viva. A reação de um caminho de fé. Mas sabe por quê que muitas pessoas têm rejeitado? E eu quero caminhar então para essa última parte da mensagem, diante de algumas coisas. A cruz tem sido um detalhe insignificante na nossa cultura contemporânea. Essa foto ilustra bem o que nós temos construído como as coisas prioritárias da nossa vida. Se você andar pela cidade de São Paulo, você perceberá muitas coisas. O trânsito, muitas e muitas pessoas, prédios, viadutos, ruas, avenidas. E às vezes, você começa a reparar, tem uma igreja aqui, tem uma cruz ali. Mas, de uma forma geral, nós temos lidado com a fé na nossa cultura como um elemento aí a mais diante de todas as coisas que nós vivemos. O que é mais importante para você? Como você define a sua vida? A partir da ressurreição? Ou, diante de uma série de coisas, a sua fé está ali? Diante de um complexo de possibilidades para você viver, a cruz é um caminho a mais. Você tem uma emoção no teatro, você tem uma emoção no cinema, você tem a emoção no show, você tem a emoção no encontro com amigos e tem uma emoção quando você se aproxima de Deus. A fé meio que equiparada e diluída diante de tantas coisas, enquanto que a fé precisaria ser o ponto central para definir quem você é, o que você faz, o que você fará, como você lidará com todas as outras coisas, que profissão você escolhe, que lugar você mora.
como você vai se relacionar com as pessoas, por que você vai fazer isso, por que você dá prioridade ao trabalho e não à família. A fé deveria definir as prioridades, aquilo que é essencial no seu viver. Mas às vezes a fé tem sido insignificante. E aí você pode perguntar, por que tem sido desse jeito? A questão é muito complicada. Tem sido desse jeito porque a cruz, no seu primeiro degrau, ela é um caminho solitário. É um caminho de desfeição do ser. Tentei achar uma palavra que pudesse representar isso. Seria derramamento do ser, mas não expressa. Seria desconstrução do ser. Eu acho que também não expressa. A desfeição do ser. A questão é que a cruz começa de uma forma muito pessoal. Você diante da cruz. E quando chega nesse ponto, que muitas pessoas recuam, dá um passo para trás, mais um, porque a cruz, ela vai fundo no ser. A cruz coloca você num patamar de que Deus conhece verdadeiramente cada detalhe da sua vida. E de que não adianta você tentar usar das mentiras, das enganações, das maquiagens, para se livrar daquelas coisas que doem. Mas a cruz começa com um caminho solitário, onde você está diante daquele que sabe tudo a seu respeito e não tem como mentir. Você não é nada. Você não é nada sem Ele. E quantas vezes nós não queremos evitar esse tipo de confronto? Sabe aquela pessoa que sempre fala a verdade? Você não foge dela. Às vezes é conveniente estar diante daqueles que falam a verdade. Mas às vezes é difícil, dói. Quantas vezes nós não procuramos terapia e nós escolhemos o terapeuta a partir daquele que é mais bonzinho com a gente? Aquele que vai dizer coisas bonitas. Aquele que vai dar uma poupada naquele momento crucial. Quantas vezes nós não procuramos um amigo que vai afirmar aquilo que nós queremos ouvir e não a verdade? Quantas vezes nós não vamos procurar um conselho daquele que nós achamos que vai dar um conselho, que vai apoiar no estilo de vida que nós temos? O fato é que quando essa ressurreição aparece diante de nós, um por um tem que tratar de si. Um por um tem que olhar na face desse ressuscitado Jesus e ver que Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos. E nós precisamos reconfigurar a nossa vida. Quando nós olhamos para o Mestre, nós falamos, dói. Dói saber que Ele vai, talvez, desconstruir a minha vida para fazer de novo. E às vezes dá vontade de dizer assim, olha, eu não acredito não, viu? Vou para outra sala, não vou entrar nessa igreja, não vou ouvir essa mensagem, não quero saber desse confronto. E às vezes dá vontade de dizer o seguinte, olha, deixa para amanhã, vamos fazer o seguinte, ano que vem, certo? Eu vou terminar aquela minha pós-graduação, no meu trabalho eu vou conseguir aquele cargo que vai me dar mais tranquilidade, e lá em casa eu vou ter mudado de apartamento, vai ser o ano que vem o melhor momento para tratar as minhas dores, para tratar as minhas feridas, para tratar o meu caráter. Nós procrastinamos, deixamos para amanhã. Agora a reação de Deus, que Ele espera de nós, é o hoje. Um tempinho atrás eu tentei fazer uma música, e eu comecei essa música dizendo o seguinte, ensina-me, falando para Deus, Deus, ensina-me as tuas verdades. Mesmo que doa, eu quero ouvir-te. Confronta hoje o meu caráter. Faça de mim o que tu quiseres. Essa música eu cantei poucas vezes depois que eu fiz. Sempre achei forte. Pedi para Deus confrontar o meu caráter.
Se hoje você fosse confrontado no seu caráter, o que sobraria dele? Se Deus confrontasse hoje quem você é e as suas reais motivações, o que sobraria de você? Face a face com Ele, nós nos ajoelhamos e dizemos: só Tu és Deus. Sem Ti eu não sou nada. O Senhor é o autor da vida. Transforma minha vida. Não tem como estar diante da cruz, diante da ressurreição, crendo nela e manter a nossa soberba, achando que nós somos alguma coisa. Diante do ressurreto, nós falamos, o primeiro passo nosso é dizer: me perdoa, porque eu tenho escolhido tantas coisas que não tem nada a ver com o que o Senhor tem proposto. Tantas coisas que vão contra mim, que não tem nada a ver com a vida que o Senhor tem desejado que eu viva, e que é muito melhor. Uma reação esperada por Deus, é uma reação de aliança eterna com aquele que nos criou, com aquele que nos salvou. Coloquei nessa foto uma mão cheia de anéis. O anel sempre representando alianças, compromissos, lembranças com aquilo que nós queremos atrelar na nossa vida. Também uma mão com várias tatuagens, certamente porque são marcas de coisas importantes para essa pessoa. Que ele não queria apenas que ficasse nas ideias, mas que fosse algo tangível, visível, na pele, para que ele pudesse todos os dias ter acesso a essas marcas. E eu penso que, de alguma forma, é mais ou menos esse tipo de vida que nós vivemos. Nós temos marcas, às vezes não tatuadas na nossa pele, de forma visível para todo mundo, mas somos tatuados na nossa alma, somos tatuados no nosso coração. Nós temos alianças, e nem necessariamente nós estamos com tantas coisas, mas não necessariamente nós temos todos esses anéis nas nossas mãos. Mas nós temos compromissos com tantas coisas, com tantas ideias, com tantas filosofias, sabedorias, que não necessariamente são as coisas de Deus. Mas o que Deus tem desejado para nós é uma aliança com Ele. Uma aliança realmente para nós vivemos não só agora, mas para todo sempre. Diante dessa ressurreição, vejam, eu preciso dizer isso para nós concluirmos. Por conta do ser humano ter, segundo a Bíblia, por conta do ser humano ter comido de um fruto que dava conhecimento do bem e do mal e ter desobedecido a Deus, Deus retirou o ser humano do jardim e colocou algumas maldições sobre a humanidade por conta da desobediência. Como o homem tem que comer a partir do trabalho, do suor, da sua pele, a mulher das dores de parto e outras coisas mais. Se por conta de uma desobediência Deus colocou essas coisas, a minha pergunta é: diante da morte do seu próprio filho, qual seria a reação de Deus? Vocês conseguem equiparar o que é uma desobediência de não comer de um fruto com aquilo que é matar o seu filho e não aceitar a proposta que esse filho vem trazer, a sua ressurreição? Olha, não quero convencer você pelo medo, mas eu gostaria de lembrar que Deus tem sido muito amoroso com a humanidade. E tem aceitado que a humanidade viva dessa forma de: vamos aproveitar o que tem pela frente, vamos curtir, vamos fazer algumas coisas legais, fazer tudo isso sem a presença de Deus, desconsiderando que Ele existe. Agora, até quando vai isso? E eu convido você a olhar para a reação diante da ressurreição e dizer: você quer firmar uma aliança eterna com Deus? Hoje você tem essa oportunidade. Você que está aqui, você que está assistindo, oportunidade de responder isso. Se você ainda não respondeu, o meu convite para você é responder isso. Você será cético, você deixará para amanhã, eu vou responder hoje a respeito disso.
Se você já acredita, a questão é, você tem se desviado dessa aliança? E o meu convite para você é, volte para ela. Porque o que Deus tem para você, segundo o texto bíblico, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tenho, para concluir a nossa conversa de hoje, tem algo que eu quero oferecer para vocês hoje. Um símbolo. Nós temos ali naquela mesinha uma espécie de vasilha com alguns anéis de coco. De coco, de madeira, enfim. Os especialistas depois me corrigem. É um símbolo, sim, de algum compromisso. A minha questão hoje é a seguinte: se você quiser, ninguém é obrigado, mas se você quiser, ou renovar a sua aliança com Deus, dizendo, diante da ressurreição, eu assumo a aliança contigo, Deus. Essa salvação e o caminho que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, porque o reino é seu, o tempo é seu, a minha vida é sua. Eu convido você a pegar um desse, que está ali, e usá-lo. Se você quiser, a minha proposta hoje é, use durante um mês. Se você quiser usar ao longo desse ano, mas tudo bem. Se você quiser usar menos, tudo bem. Mas como um símbolo. Até mesmo para que, se alguém te perguntar, por que você está usando esse anel agora? Quem sabe você possa dar a razão da sua esperança para essas pessoas. Então, se você quiser, ninguém é obrigatório. Ninguém é obrigado a isso. Mas assim que nós terminarmos aqui de orar, você pode vir, pegar um desses, escolher o tamanho dele, onde fica melhor, e começar a usar. Como uma resposta sua para Deus, dizendo, Deus, a minha reação diante da ressurreição é assumir uma aliança, um compromisso com o Senhor, de viver a sua vontade. Quero orar nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos. A minha oração será para que você consiga ser sincero, transparente e verdadeiro na sua reação à ressurreição de Jesus Cristo. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a nossa vida, a minha vida, a vida de todos nós que estamos aqui e dos que estão assistindo também esse vídeo. Nos ajude a reagir à sua ressurreição, Jesus. Que nós não sejamos indiferentes, não lidemos esse assunto, mas que possamos ter condições de reagir a esse evento extraordinário vindo de Ti, Deus. Ajude, Pai, a cada pessoa aqui a tomar a sua decisão sincera, verdadeira e transparente diante da ressurreição. Nós confiamos em Ti, oramos em nome de Jesus.